Você já pensou qual o valor de investimento para criar uma produção cinematográfica? E o grau de profissionalismo dos atores dos filmes atuais de grande sucesso? E os equipamentos? Pois é, hoje em dia, para fazer um filme ao nível de cinema, além de ideias e criatividades, precisamos de muitos equipamentos e, consequentemente, dinheiro para investir nesses materiais. Atualmente, tudo isso se tornou muito mais fácil. Depois da revolução digital, ali com a popularização do cinema e com a concorrência de produtoras audiovisuais, o mercado se tornou cada vez mais competitivo. Mas se voltarmos ao passado, você já pensou como era? Imagina ter criatividade e ideia para fazer um filme, não ter nenhum tipo de recursos para colocar tudo isso em prática. Ou então, ter recursos mínimos, mas não ter estruturas e nem investimentos para rodar esses filmes em cinema. Por isso, hoje, iremos falar do neorrealismo italiano. Um movimento que, mesmo com poucos recursos, despertou uma nação e tornou-se referência cinematográfica no mundo inteiro, com os filmes mais emocionantes e profundos da história. Eu sou o Pedro. Meu nome é Eduardo e hoje, aqui no Cineroots, vou explicar um pouquinho do neorrealismo italiano para vocês. Se você está gostando do vídeo, não deixe de deixar o seu like, comentar bastante e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Esse vídeo conta com o apoio de Pipoca Web. Se você ama pipoca como a gente aqui do Cineroots, vai adorar os produtos de Pipoca Web também. Além de uma grande variedade de produtos para pipoca, você encontra uma linha específica com mais de 20 temperos para pipoca e diversos molhos para deixar a hora da pipoquinha ainda mais perfeita. O site deles está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de segui-los também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da pipoca. Pipoca Web, sabor de cinema em casa. E agora, para deixar vocês um pouquinho mais antenados, o neorrealismo italiano ele foi um movimento cinematográfico que surgiu ali no início da década de 1940 e ele era filmado com pouquíssimos recursos. O neorrealismo italiano ele foi um movimento que foi se popularizando quando a Itália estava destruída, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente quando o principal estúdio de produção cinematográfica italiano, a Cinecittà, havia sido bombardeado durante a guerra. Depois disso, um grupo de cineastas resolveu ir às ruas para mostrar a realidade do país, usando apenas a iluminação natural e o mínimo de equipamentos. Normalmente, tinham atores não profissionais com o objetivo de capturar algumas ideias da realidade da população italiana. E uma curiosidade aqui é que muitas das vezes esses filmes mostravam tanto a realidade que eram mais parecidos com um documentário do que com um filme mesmo. Em 1943 foi lançado o filme Obsessão, de Luchino Visconti, que já apresentava algumas características do neorrealismo italiano. Ele é um filme de romance que conta a história de um andarilho que ele consegue um emprego em um restaurante. No decorrer da história, ele tem um caso com a mulher do dono do restaurante. Juntos, eles planejam uma fuga e ela convence o amante de matar o marido. Uma história aí bem pesada. É um romance um pouco polêmico e intrigante. Esse filme foi um dos primeiros filmes que trouxe as características técnicas do neorrealismo italiano. Mas foi em 1945 quando o movimento realmente foi inaugurado, com o lançamento do filme Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Esse filme conta a história da rendição da cidade de Roma, quando a cidade estava ocupada pelos nazistas e sob ameaça dos aliados. E aí, Roma foi declarada cidade aberta, que em termos de guerra, cidade aberta significa cidade rendida. Esse filme, ele foi gravado de maneira clandestina, ou seja, sem autorização das censuras. E os atores eram os soldados, junto com a população civil. No outro ano, ali em 1946, o mesmo diretor, Rossellini, ele lançou um filme que se chama Paesà. Esse filme mostra a relação da população italiana com o exército americano, que estava ocupando cidades na Itália. Esse longa-metragem é composto por 6 episódios, e cada episódio apresenta uma história diferente, porém com o mesmo objetivo, que era de mostrar a relação dos italianos junto com os americanos da época. Já em 1948 foi lançado o filme Ladrões de Bicicleta. Esse talvez seja o filme mais icônico do movimento. Esse filme foi dirigido por Vittorio De Sica e conta a história de um homem pobre na Itália que consegue um emprego de colador de cartaz. Mas para exercer essa função, o protagonista precisa de uma bicicleta. Dessa forma, ele penhora tudo o que tem e logo depois sua bicicleta infelizmente é roubada. Então, ele, com seu filho, percorrem a cidade toda atrás dos ladrões. É um filme bem triste e passa uma mensagem bem bonita. Inclusive, esse filme ele ganhou um Oscar como melhor filme estrangeiro.
É importante citar que o neorrealismo italiano trouxe um legado muito bonito para o cinema mundial, inclusive para o Brasil. Podemos dar o exemplo do cinema novo, que foi muito inspirado neste movimento italiano. Também o Nouvelle Vogue, o cinema livre na Inglaterra e de diversos grupos de cineastas ao redor do mundo. Vale ressaltar que muitas das técnicas usadas naquela época ainda são utilizadas nos dias atuais. Por exemplo, os takes longos, o plano sequência, inclusive as câmeras na mão. Fala galera, beleza? Se em 1940 não existiam muitos recursos para produções cinematográficas, agora, imagine essa situação em um cenário pós-guerra. Não era nada fácil, mas esse era o contexto da Itália naquele tempo. Os filmes daquela época eram gravados com câmeras muito limitadas, com poucos recursos fotográficos e sem efeitos visuais. Podemos citar de exemplo a câmera filmadora Acorda Bolex Pilar e também a AGFA Box. Ambas filmavam em preto e branco e com imagens turvas, sem estabilidade e de baixa resolução. Enquanto hoje em dia temos câmeras em 4K, em 8K, com realidade aumentada, realidade virtual. Pô, mó boa essa pipoca, né, mano? Não existia nenhum cenário propício para essas cenas. Era tudo gravado de forma real. A iluminação era natural, não existia softbox, muito menos as ring lights. A classe artística foi muito importante para a Itália naquele momento, levando em consideração que o neorrealismo italiano ele surgiu pós-guerra, ou seja, logo quando a Itália, que foi um dos países que mais sofreram durante a guerra, estava destruída. Os artistas então, sabendo disso, conseguiram levantar a população, trazendo consigo a arte do cinema, mostrando a realidade e propagando o que o fascismo realmente trazia naquela época, inclusive as mentiras e falsas imagens que alienavam a população. O objetivo deles com o cinema era trazer uma conscientização democrática. Ao invés de atores chiques e gloriosos, como nas produções de Hollywood, eram atores simples, pessoas comuns. Ao invés de castelos e luxos, eram casas destruídas e a população mais carente eram as estrelas do filme. Ou seja, ao invés de mostrar a riqueza da burguesia, o objetivo era exatamente o contrário. Era mostrar a realidade da Itália pós-guerra, a realidade das classes oprimidas. Os cenários eram as ruas, com quase nada de estrutura própria para filme. A maneira de usar era gravando uma câmera na mão e a iluminação natural do dia, sem nenhum efeito visual ou sonoro e sem edição de imagens ou montagens. Tendo em vista que não existia financiamento para o cinema naquela época, de certa forma, foi esse um dos principais motivos que fez o neorrealismo italiano se tornar tão marcante na história do cinema mundial. Ou seja, o que faz um filme legal não são apenas as tecnologias, e sim boas ideias e criatividade. O neorrealismo é um grande exemplo disso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O Cine Roots fica por aqui e lembre-se, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.